Já estamos energizados aqui no podcast Microfone Hiperativo. Seja muito bem-vindo. Sou Alzi Alves, serei o seu host nesse bate-papo. Hoje, meu convidado, simplesmente um tatuador, artista plástico. Cara, conheço ele na raiz. Vamos conversar sobre isso. Um ilustrador extremamente completo, sua vida hoje dedicada à tatuagem. Para você ter ideia, ele tem mais de 212 mil seguidores que querem se tatuar com esse cara. Mas esse cara é tatuador, mas vai falar mais sobre isso. Mas ele é um grande artista plástico, pouca gente sabe, pouca gente conhece. E eu quero apresentar para vocês. Seja bem-vindo, John Monteiro, Olá. meu amigo de longa data. Cara, que saudade de você. Você tá morando na Alemanha, saiu de João Pessoa. Sim. Você agora realmente vive no multiverso. Quase Você isso. vai e volta. Quase isso. Como é que... Antes de eu fazer as minhas perguntas, quem é John Monteiro para quem tá chegando agora? Então, desde já, muito obrigado, Alzi, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. E, enfim, vai ser uma boa conversa aí. Bem, John é só um cara que gosta de tatuar, gosta de fazer uns desenhos aí às vezes em quando. Gosta de viajar também. E às vezes pensa que trabalha mais do que deve. Eu acho que todo mundo tem esse pensamento, É isso né? aí. É isso aí. John é um nerd ou é um geek? Cara, eu sou mais nerd. Você é mais nerd. Eu gosto de ler, gosto muito de ver filme chato. Eu gosto de filme trash. Também. Trash eu sou muito Adoro bom. Stephen King, amo tudo dele. E é isso. Sua primeira paixão pela arte começou pelos quadrinhos ou não? Não. Então, a minha primeira paixão pelas artes começou quando meu pai, quando eu tinha 6 anos, ele me deu uma coleção de livros, Histórias e Lendas do Brasil. Nesse livro tinha desenhos e tinha histórias, né? Então, o meu amor pelas duas coisas tá aí desde o início. Depois disso, eu comecei a desenhar muita coisa desse livro. Enfim, criança gosta de desenhar, né? Uhum. Não lia muitas histórias, mas tentava entender as histórias com as imagens do livro. Às vezes eu fazia as minhas histórias com as imagens do livro Que massa. mesmo. E depois, minha mãe, quando eu tinha uns 10 anos, ela me deu uns livros de Homem-Aranha, uns quadrinhos de Homem-Aranha. E aí começou a minha paixão pelo quadrinho. Então, o primeiro personagem que teve contato de quadrinho foi o Homem-Aranha? Homem-Aranha. Caramba. Meu primeiro desenho de observação foi Homem-Aranha. Na época da gente, eu sempre gosto de falar com os meus amigos das antigas, que na época da gente, a gente tinha uma certa limitação. Eu acho que o quadrinho ele virou uma escola para muita gente aprender a desenhar, saber sobre músculo, tinha Conan, tinha outros. Quando tu começou a pegar alguns quadrinhos desse, tu usava também em forma de estudo ou era mais para colecionar mesmo? Sim. Inclusive, eu tinha um caderno muito grosso, tipo, mais de 500 folhas, onde desenhava só olho, mão, braço, eu separava. Não sei se você já viu aqueles desenhos de Da Vinci, provavelmente já, aqueles estudos. Eu fazia aquilo, só que de maneira muito mais simples, Sim. e sem conhecer, sem saber que Da Vinci fazia aquilo, né? Sim. Então, eu fatiava os personagens, digamos assim, né? E fazia tudo de observação. E fazia várias vezes. E o interessante é que depois de estudar livros, etc e tal, eu fui descobrir que essa é uma das formas de se aprender a desenhar. Você pegar por etapas. Isso. Que é famoso você, vou estudar como funciona um olho fechado, aberto, uma mão aberta, fechada. Inclusive, com muita pena, eu emprestei esse livro a um amigo meu que estava começando a desenhar. Se ele estiver me ouvindo aí agora, por favor, devolva, tá? Se tiver assinado, já tá valendo mais ainda, né? Porque dizem que um desenho sem assinatura não tem valor. Então devolva, porque tá faltando a assinatura. Isso. John, e quais são as tuas influências, assim, nesse momento da tua evolução artística? Porque poucas pessoas sabem que, além de você ser um desenhista, ilustrador mesmo, do lápis, papel, borracha, tu foi pra tela. Mas antes da gente chegar nas telas, que é uma outra paixão tua, como foi essas tuas influências lá? Porque teu traço, ele não ficou 100% super-herói. Ele foi para outro caminho. Né? Ficou muito acadêmico, uma coisa... Realmente, quando a gente olha pro teu desenho, a gente sabe que você tá fazendo aquilo com
Sabe aquela coisa que a gente olha assim, refinado, aquela coisa pensada, realmente calculada, que vai ser aquele desenho daquela. É tanto que as tuas tatuagens hoje, que a gente vai falar da área de tatuagem, quando eu olho, eu não vejo uma tatuagem, eu vejo uma história. Uhum. E depois você me corrige quando a gente chegar nela, tá Uhum. legal? Mas aí como foi essas tuas influências aí? Vamos por etapas. Você fala a referência visual técnica ou a referência conceitual em termos de narrativa? Não, em termos De realmente técnica. técnica do teu desenho. Tá. Porque se você for pelo quadrinho, daqui a pouco tu foi migrando para outras coisas, porque teu estilo foi para outro caminho, né? Então, no começo, cara, sendo bem sincero contigo, eu não lembro exatamente os artistas que me inspiraram, falando do quadrinho agora, né? Sim. Os artistas que me inspiraram, porque já faz tanto tempo, mas eu acho que o Adam Kubert foi uma das minhas referências, sobretudo como ele representa o movimento do corpo, entendeu? Às vezes a anatomia não tá perfeita, mas em termos de movimento aquilo funciona. Tem dinamismo, né? Isso, né? E também mangá, cara. Eu tenho muita influência de mangá, por incrível que pareça. Pois é. É uma coisa que me influenciou muito. Indiretamente, isso não aparece muito no meu desenho hoje, mas tem uma coisinha lá, o Alex Ross. Que eu... Né? Ai, eu sou suspeito. Eu já ia te elogiar. Declarações de amor. Todo mundo se influenciou muito. Eu acho que aquele cara, sobretudo quando ele mostrou, tipo, ó, quadrinho não pode ser feito apenas dessa forma. Pode ser feito dessa forma também. Entendeu? Sim. É uma coisa que, cara, putz, é isso, entendeu? Tem um ilustrador também chamado, o cara que fez as capas de Sandman. Me ajuda. Caçadei? Não. Não. Tim Bradstreet? Não, mas você falou um aí que eu me lembrei agora. Tem Sale. Tim Sale. Eu também gosto muito dele. Demolidor Amarelo. Sim. Né? O David Mazzucchelli. Adoro o trabalho. Mazzucchelli. Adoro o trabalho Qualquer coisa que esse cara faz. A fase dele, Frank Miller, é uma coisa que eu adorei a fase dele. Mazzucchelli é outro cara também. Eu gosto muito, é um italiano. Mas isso foi um ilustrador que eu conheci um pouco depois, né? Sim. Uma fase mais madura, digamos assim. Tem um outro ilustrador italiano chamado Gippe, que eu também gosto muito dele. Só que o interessante é que se você vê o trabalho dele e o meu, você não vê muita conexão. Mas o lirismo que ele trabalha, essa influência muito, muito carregada de literatura, isso me inspira também um pouco. Tem um cara que fez o Três Sombras, alguma coisa rosa. Enfim, não lembro agora o nome dele. Mas também é um cara que me influencia muito. Eu sou bem ruim pra nome. Bem ruim. Mas se eu olhar o traço do cara e falar, é fulano, na hora. Normalmente quando tu vê um artista desse, mesmo que ele não vá pro teu traço, tu olha alguma coisa nele que diz assim, pô, isso é funcional, mas vai dar pra adaptar na minha arte. Sim. Porque hoje você é um artista diferente do artista que eu conhecia antigamente. Hoje você tem uma assinatura na sua arte. Né? Então, assim, tem gente que demora a entender, mas cada desenhista tem uma impressão digital. Ele pode não assinar, mas por isso que existem os peritos de arte. Os caras olham assim, não, essa pincelada é de fulano, esse traço é de fulano. Às vezes não tem nem assinatura. Tu acha que tu faz muito disso, assim, tu pega na tua arte e fala, cara, eu acho que dá pra eu tentar aplicar isso na minha arte. Sim. Sem ser esse cara. Sim. No começo eu tentei fazer um link de pintura com tatuagem, né? Mas eu descobri que se você me perguntar de tudo que eu fiz, o que se aproxima mais da tatuagem é a minha bagagem dos quadrinhos. Porque o que é que eu faço nos quadrinhos? Eu vi um martelo de Thor maravilhoso. Fiquei morrendo de inveja. Pois então, o que eu faço é o seguinte, eu tento fazer uma narrativa. Eu tento criar uma narrativa. Às vezes essa narrativa é abstrata e às vezes não. Entendeu? Sim. Por exemplo, esse ilustrador que eu falei o ilustrador de Sandman. Não. Ele é de Sandman. Ilustrador de Sandman. Não, ele faz as capas de Sandman. Você bota capa Sandman Neil Gaiman. Capas. Cara, ele é um inglês. Cara, ele é muito, muito bom. A maneira como ele expressa, ele por exemplo, você pega... Bill Sienkiewicz. É maravilhoso. Eu conheci ele. Então, eu vi.
Cara, ele é maravilhoso. Eu vi, fiquei com inveja. E de uma humildade, John. Tu Eu ia sei se disso, apaixonar em eu conhecer sei. ele. Eu adoro ele. E se eu te Tipo, falar que ele não entende o tamanho que ele é? eu boto fé. Tu acredita? Eu boto fé. Porque ele tá tão no mundo dele. Ver ele desenhando, tem uns vídeos dele desenhando, é muito bonito. David McKinney. Adoro esse Ah, a cara. Fabiana Adoro. escavou, agora encontrou. Isso, é muito, muito bom ele. Porque então é o seguinte, o lance você falou é digital, né? Uhum. É interessante quando o que é feito dialoga com a mensagem que ele quer passar, Sim. entendeu? É como se um artista tivesse um menu, certo? E se a pessoa quer uma coisa mais adocicada, né? No caso, Uhum. ele traduz aquilo com elementos e com técnica que comunique essa emoção que ele quer passar. Porque se o cara tem apenas um estilo e todo mundo que procura ele procura por esse estilo, que não é um problema, mas pode ser uma limitação. Sim. Entendeu? Quando você é um pouco mais plástico, no sentido de tentar ser um pouco mais multifacetado, né? Isso torna o teu trabalho um pouco mais um pouco mais aberto, entendeu? Uhum. Obviamente, não aberto o suficiente ao ponto de descaracterizar o que você faz, mas ele traz um leque maior de oportunidades para se expressar, digamos assim. Uhum. É. Eu entendo isso. Quando tu teve essa tua paixão pela pintura, ela foi porque você estava um pouco insatisfeito de só ver preto e branco? Então, o lance da pintura. Eu Aí, não pessoal, sei. essa coisa da pintura, tô falando é tela. John faz tela de uma maneira maravilhosa, né? Obrigado. Então, o lance da pintura. Primeiro, meu primeiro contato com arte começou com minha mãe. A gente falou aí do meu pai, que me deu livro, etc e tal. Mas quando eu tinha uns 4 anos de idade, minha mãe fazia um artesanato. Ela quebrava vários objetos e montava uma imagem com esses objetos. E o bizarro é que anos depois eu me vi fazendo a mesma coisa. Sério, pô? Eu descobri que isso estava inconscientemente dentro de mim, né? E, enfim, começou aí. Ela usava cores, às vezes usava preto e branco, aquela coisa toda. E depois, ela também foi a pessoa que me deu uma tela. Uma primeira tela. Um dia eu fiz, mãe, eu quero comprar uma tela. Ela foi lá, né? Enfim, alguns anos atrás, o nível de recurso, de poder aquisitivo que a gente tira é diferente. Então, total. tudo tem que ser planejado. E ela foi a primeira pessoa que me deu uma tela, me deu tinta, pincel, e eu sempre gostei de experimentar. Foi logo aquarela ou foi Eu comecei da melhor... pastel, alguma coisa assim? Da melhor, digamos assim, da forma mais Guache? hard possível, não. Eu comecei com óleo. Com óleo, Eu cara? comecei com tinta óleo. Cara, um pesadíssimo. Eu comecei com tinta óleo, meu primeiro quadro foi uma foto, acho que deve estar por casa, não sei. E eu não tinha cavalete, pintei na cadeira de casa, né? Botei a telinha lá e pintei. O meu segundo quadro foi um Rembrandt. Ousado. Então, eu sempre fui ousado, né? Meu segundo quadro foi uma cópia de Rembrandt. E que foi de uns livros que eu peguei na escola. E, inclusive, eu dei um fim melhor pra eles. Mas, enfim, esse é outro caso. E esse foi o meu contato com cores, digamos assim. Só que eu também tenho que ter uma certa limitação, porque eu não podia testar muitas cores, pelo fato de ser caro. Fato de ser caro, né? Então, eu ficava com aquela paleta meio limitada. Nunca, não partido, por exemplo, do lápis de pintar, o pastel, a aquarela, e depois fui para óleo, como muitas pessoas fazem. Eu pulei direto para óleo e me joguei, né? Uhum. Não recomendo. Eu recomendo você estudar um pouco de teoria de cor, etc e tal, para depois ir para óleo. Até porque óleo tem química, né? Tem certa química. Então, se você não souber lidar com isso, você pode ter algum problema E de saúde. antigamente as pessoas também não tinham muita noção disso. Não. Assim, quando eu comecei a usar tinta óleo, a gente não tinha mais essa presença de metais nas tintas. Então, era menos prejudicial. Mas tinha terebentina, de qualquer forma, é tóxico, né? Se você pinta o lugar dizia, olha, você fechado, etc e pintou, tem tal. que tomar um copo de leite, tinha todo um ritual, Tinha isso aí mesmo.
eu tive alergia à tinta óleo, inclusive. A tinta óleo não, a terebentina. Aí foi aí que eu mudei pra tinta acrílica. A tinta acrílica é um pouco mais... ela tem algumas características que pode se adaptar ou não para o que você quer. Isso. Só que aí ela seca mais rápido. Pelo fato de ela secar mais rápido, é bom para veladura, mas não é bom para empaste. Veladura, só para uma forma didática, é quando você pinta por camadas. Sim. O empaste é com aquelas pinceladas grossas, tipo Van Gogh, coisa do tipo. Aham. Ali é empaste, tinta mais espessa. Para tinta mais espessa, que quando você trabalha úmido em cima do úmido, como por exemplo os impressionistas pintavam, tinta acrílica às vezes não é a melhor opção, melhor tinta a óleo, né? Só que se você colocar uma quantidade correta de diluente na tinta acrílica, ela fica quase a tinta a óleo. É mesmo? Eu não sabia disso. Dá para você criar um meio termo, né? A Então, secagem, ela retarda um pouco a secagem? Isso, exatamente. Ela nem fica não nem tão rápida e nem tão é, Mas a mistura demorada. dela é boa? Usando essa... É boa, só que algumas cores, ela não tem a mesma vivacidade da tinta óleo. Porém, e essa é a parte boa da acrílica, ela é mais estável. A tinta acrílica ela é mais estável, sobretudo para o nosso clima. Uhum. Que é um clima muito quente, Isso, pessoal. porque depois que chega, é plástico. Depois que seca, é plástico. Entendi. Entendeu? Digamos Uhum. assim. De uma forma grosseira falando, vira plástico. Já a tinta óleo, não. Uma tinta óleo, segundo os meus estudos, pode demorar até 50 anos, para alguns pigmentos, até 50 anos para parar. Para não. Para estabilizar. Vai estabilizar. Estabilizar. E algumas cores, se você se baseia muito, tem como base muito algumas cores, você pode ter daqui a 50 anos outro tipo de trabalho. Quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, você pensa em alguns quadros famosos que a gente tem hoje em dia aí. Quando o artista pintou, ele via aquilo de outra forma. Cara, não tinha essa informação. É interessante. Mas cor, eu uso cor, mas cor não é... Eu gosto mais de trabalhar com a forma e com a ideia. Por isso que a tatuagem é um ambiente que me deixa bem confortável. Quando eu pinto, eu vou até pintar agora, em Hamburgo, depois de, acho que 10 anos. Era o que eu ia te perguntar, se tu ainda pinta ou ficou sem tempo total para isso. Eu vou ter a pintar, só que o meu processo de pintura é muito lento. Primeiro, por ser lento em si, e segundo, por falta de tempo, né? Eu tenho pouquíssimo tempo. Tu tá fazendo tela grande ou não? Então, essa tela grande é um retrato da minha filha. Entendi. Espero terminar esse ano. Até no chat dela. Tem que divulgar isso, cara. Eu vou divulgar. Então tem uns videozinhos assim, assado. Só que bem relativo também. Já teve tela de eu pintar em 2 dias, tela grande. E teve uma tela metade desse tamanho que eu precisei de 2 anos para pintar. Eu não sei nem como consegue retomar assim, uma pintura parada por tanto tempo. Então, é persistência. Eu acho que, sobretudo quando você está aprendendo alguma coisa. No meu caso, eu tinha prazer em aprender. Eu passei 1 mês pintando um quadrado desse tamanho. É porque quando o cara começa uma arte em um determinado ponto e você vai parando ela, você tá muito melhor quando tu tá voltando. Isso. Então, assim, quando passa tanto tempo assim, já é um outro artista que tá terminando a tela. Mas aí que tá, tem um lance por exemplo, na escrita, no fazer literário, né, que a gente chama de reescritura, né? Esse lance de você retomar o que você fez. Não pensar do zero, mas retomar. E quando você retoma, você analisa o que você fez. Né? Por exemplo, é muito comum, quando você está pintando, você esgotou o seu olhar naquele momento. Fez uma pausa, tomar um café, ou então, enfim, foi andar um pouquinho, volta. Quando você volta, ou no outro dia, enfim, você olha aquele coisa de novo, você vê com outro olhar, cara. Você vê não o que você fez. Você não tem Eu acho bem interessante quando você não tem esse apego emocional. Você olha, tipo, liga o interruptor de emoção, desliga o interruptor de emoção, entendeu? Tá lá na emoção, na hora de criar a ideia, etc e tal. Na hora em alguns momentos, na pintura, isso é importante. Mas também você tem que dar uma desligada e olhar aquilo que você faz com o olhar de terceiros. Tipo, que é muito difícil. É difícil. É você olhar a si mesmo de maneira mais honesta. Tipo, a parte de ter feito melhor isso aqui. Eu vou fazer, eu vou deixar. Aí vem um porém. Entendeu? Às vezes é bom deixar, às vezes é bom fazer. Entendeu? Refazer de novo.
Mas eu acredito muito na construção e desconstrução do trabalho. Uhum. Às vezes eu pinto uma coisa, eu preciso pintar uma coisa para destruir essa coisa para ficar como eu quero. Eu não sei se foi você ou foi uma outra pessoa que começou comigo uma vez, que ela chegou a repintar por cima de uma tela por uma desistência do que ela estava fazendo. Uhum. E eu não tinha essa noção de que a tela ela conseguia absorver essa outra roupagem, né? Camada, Essa outra camada e tal. Uhum. Porque eu nunca pintei em tela, o meu sempre foi digital. Uhum. Que eu acho uma falha terrível, Uhum. artística minha. Uhum. Então, é interessante, porque assim, primeiro, você pode repintar total, tipo, não total, mas, por exemplo, eu fiz uma pintura, né? Nessa pintura tem uma mão que eu não gosto. Eu posso pintar por cima, sem usar nenhuma base antes. Posso também colocar uma base e pintar por cima. Posso botar uma base em tudo e pintar por cima de tudo. Posso pintar direto sem usar base. Quando eu falo base, é matar a tatuagem. Sim, matar a imagem. Tela, né? É tipo uma base, deixar branca de novo. Você pode fazer isso. Eu já fiz isso. Ou fazer o cenário, né? Bota o cenário e depois recompleta. Isso, né? Isso. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de se lutar com a tela. Você faz e refaz e refaz e refaz. Até existir um vencedor. Às vezes Eu é você... Eu tenho essa sensação, John. Mas é. Eu tenho essa Mas sensação. A tela ela tem uma coisa diferenciada que outras áreas da ilustração, que eu posso estar equivocado, galera. Entenda, eu posso estar equivocado. Mas eu sinto que a tela, ela tira algo do artista como se fosse uma disputa. Mas é. É uma luta pela perfeição naquela... Eu não sei se eu tô conseguindo transmitir, mas naquela dinâmica de cor, de palheta, de lembrar a mistura, de lembrar a textura, a proporção lá. Então, eu acho que tem muito disso que tela tem que outras coisas não tem. Então, isso é uma visão minha, mas pra mim, o momento de pintura é um momento de caça. Às vezes a caça é bem sucedida e às vezes eu sou a caça. Uhum. Entendeu? E às vezes você desiste do quadro, o quadro não vai pra frente. Às vezes você almeja o que você quer. Às vezes você espera uma coisa, não dá certo. Tem essa coisa que você esperar, não dá certo. Sim. Tem outras vezes que você espera uma coisa e dá melhor ainda o resultado. Enfim, é uma caixinha de surpresa. Mas pra mim, pintura não é um momento de paz, não. É um momento de tipo... Vamos ver quem vence, entendeu? Uhum. Eu não eu vou desestressar. Não é a visão correta. É a minha visão. É a minha visão. Tem gente que tá aí desestressado, senta na cadeira e pinta e tá feliz depois. Eu amo... E detalhe, ainda quando eu ganho, eu amo meu quadro por 2 horas. Depois de 2 horas, eu começo a achar defeito. Eu começo a... mas isso... Aí eu cobro ele. Aí eu deixo ver ele 1 mês. Tipo, tô com raiva de tu. Aí quando eu volto, eu olho e falo, cara, eu gostei disso. É como se você fosse... É difícil explicar, mas é como se você... Ele às vezes demorasse pra ser aceito. Ainda quando você espera, demora um pouco pra você absorver aquilo. Entendi. Depois você absorve, você fala, não, é isso. Entendeu? A gente falou em off aqui que foi a questão de você ir para fazer alguns cursos, né? Até mais pelo estímulo do ambiente do que exatamente pelo curso. Uhum. Mas você se considera mais autodidata do que cara de sala de aula? Então, primeiro, eu não acredito muito na ideia de autodidata. Eu vou explicar você por quê. Se eu sou um cara que nasceu numa ilha deserta, do nada eu comecei a pintar, beleza, eu posso ser um autodidata. Mas as informações que eu fiz, que eu procurei, ainda que sozinho, se alguém me ensinou, eu não sou um autodidata. Alguém me mostrou um caminho. Exato. Entendeu? Eu tenho esse pensamento também. Alguém mostrou um caminho. Seja um professor com o qual eu tenho uma relação de aluno e mestre. Com uma referência de isso. Ou seja, um filme que me mostra uma coisa, um livro que eu tô lendo que me mostra uma coisa. Às vezes uma coisa técnica, um livro técnico. Putz, eu sou um autodidata. Como é que você é um autodidata?
Eu comprei uma coleção de livros, só um exemplo. Comprei uma coleção de livros sobre tal tema e esses livros me ensinaram. Quem são os professores? Ah, Chiquinho. Então, Chiquinho é seu professor. Quem são os meus professores? Então, eu tentei pegar na base. Tipo, eu conheço fulano. Fulano... a gente tá falando aqui de pintura, tá? Sim, Fique sim, claro. sim. Fulano gosta muito de Rubens. Tá bom, eu vou... Quem é Rubens? Rubens é esse cara. E de quem Rubens gostava? Desse cara. Eu tento sempre ir na fonte. Porque eu bebo mais puro. Eu gosto disso. Eu bebo mais puro. Quando eu bebo na fonte, eu sinto que eu bebo mais puro e eu posso estar de igual. Porque o que acontece? Quando você escuta... É como um telefone sem fio. Quando alguém te conta a história vai ser um pouquinho diferente. Ainda que ele repita as mesmas palavras. A entonação que ele vai dar em cada palavra vai ser diferente de quando ele ouviu. Que vai passar um emocional diferente da mensagem. Exato. Exemplo. Tem um cara chamado Cézanne. Então, foi um pintor francês. A partir dele, não sei o que digo, mas a partir dele, ele é considerado o pai da arte moderna. Por quê? Porque a partir dele surgiu duas vertentes. Eu falo surgiu duas vertentes, mas são vertentes que existiram desde o do mito da pintura. Sabe como é que é o mito da pintura? Um dos mitos da pintura é o seguinte: uma jovem foi se despedir de um guerreiro e, ao se despedir dela, ele montado do cavalo, a sombra dele refletiu numa pedra, ela foi e fez o contorno do desenho dele na pedra. Esse é um dos mitos da pintura. A partir daí, o quê? O que é que a gente tem com esse ato? A linha. A linha, entendeu? E esse pintor, ele mostrou caminhos que podiam ser seguidos. A partir dele, a gente tem a divisão entre linha e cor. Com quem? Picasso e Matisse. Entendeu? São dois pintores dos quais... Ah, mas Picasso usava cor. Sim. Matisse usava linha, ele desenhava também. Só que a cor em um é mais importante do que a cor no outro. O desenho em um, desenha uma forma, em um é mais importante do que no outro. Sim. Embora ambas as cores, ambos tenham cores, ambos tenham forma. Só que o foco que você dá aquilo é o que diferencia o teu trabalho, entendeu? E a gente tem Picasso e Matisse, que são duas referências para... Hoje em dia, se você for regredindo essa coisa de eu gosto de fulano, mas fulano gosta de fulano, enfim, se você for regredindo, em algum momento você vai parar nesses dois caras, quando se trata de arte moderna. Sim. Né? De pintura moderna. Contemporânea, no caso, né? Uma coisa que eu gosto também de ver, essa coisa de quem for o professor daquele cara e ele vira um outro cara, eu observo como a pessoa ainda consegue encontrar uma construção diferente do estilo daquela primeira pessoa. Sim. Que aquela pessoa talvez nunca chegasse naquilo. Então vem uma outra pessoa, porque já tem outras influências. E um exemplo, eu uso o John e uso um outro artista, que já é uma outra influência minha, e eu caso já vem uma outra coisa. E eu acho isso muito legal, sabe? De olhar. Isso acontece muito no quadrinho também. Sim, sim. Então, quadrinho, digamos assim, eu coleciono quadrinhos. Eu coleciono livros, primeiras edições e quadrinhos. Tenho uma coleção aqui em João Pessoa e comecei a manter minha coleção lá. E, cara, é uma arte que ela é muito completa. Ela é muito completa. Tipo tu é um diretor de cinema. Tu quer fazer uma coisa, tu precisa de gente pra caramba. Tu quer fazer Duna, por exemplo. Sim. Quantas pessoas são necessárias pra fazer um filme daquele? Mas tu quer traduzir aquilo em quadrinho, precisa de um tanto de gente. É absurdamente menor. Absurdamente menor. E detalhe, tem um porém. O limite é a tua imaginação. Tu não precisa... peraí, deu errado aqui, vamos pagar 50 milhões aí de refilmagem aqui. Não. Apaga e faz de novo. Cara, é um leque de possibilidade. É muito democrático. Isso, que extrapola. E, infelizmente, não quero ser saudosista nem nada, mas às vezes se perde um pouco. Pelo simples fato de a gente não
nós não temos mais a paciência de sentar e folhear um quadrinho, cara. É. Entendeu? E hoje, com a mídia, com a internet, são tantas informações para os jovens que, se não são pessoas da nossa geração, talvez elas nem enxerguem os quadrinhos. Isso. Eu digo que os grandes eventos hoje que acontecem, os grandes filmes que acontecem, não só dessas grandes empresas, né? Mas são os adolescentes do passado que estão tentando mostrar o que eles viveram agora no futuro. Isso. Tentando passar a tocha pra frente, né? É. Dizer, cara, não deixa apagar isso. Uhum. É tão legal fazer isso, né? E quando alguém chega assim e fala, isso é coisa de criança. E, cara, não é. Quem faz são adultos. Quem faz desenho animado é adulto. A gente, quando vê uma pessoa, como no seu caso, uma pessoa caminhando para o desenho artístico, caminhando para a tela, para a tatuagem, não sei o que, aquela pessoa passou por um momento de criança, adolescente e tomou amor por aquilo. É uma porta... Tem que falar, quadrinho é uma porta de entrada. Não, cara. Por quadrinho, eu acho que é uma das... É uma porta de entrada, sim, né? Mas é um... Como eu diria? É uma coisa que te pega mais fácil. Só que quanto mais tu sabes, mais a coisa pode extrapolar todos os limites. Uhum. Porque a visão de um bom quadrinista, que não necessariamente é um bom desenhista, né? É uma visão de direção. É. Não é só... Não me entenda que eu tô falando, não precisa aprender a desenhar. Não. Desenhar, quando você sabe desenhar, você põe a tua imaginação um suporte, tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser porque, tecnicamente falando, eu estou preparado para isso. Sim. Né? Quando você não tá, você tem que ser muito mais criativo. É verdade. Te pede uma criatividade absurda, mas te limita também. Limitação às vezes é bom. Limitação às vezes é bom, porque sem limitação a gente a criatividade não existiria. Porque se a gente não encontrasse outras formas de encontrar soluções para resolver o seu problema, que são originárias das limitações, a gente não teria pessoas absolutamente criativas. Ou novas ideias de seja lá o que for. A gente está falando de quadrinho aqui, mas pode ser aplicado em qualquer área de conhecimento humano. Ciência, arte, enfim, tudo. E quando a gente fala realmente narrativa, a gente fala de cinema, é uma coisa muito próxima uma à outra. Pra mim, quadrinho... Então, você falou sobre influências, né? Tecnicamente falando, eu sempre tive essa ideia de que saber desenhar é o inglês do currículo. É o pacote, sabe? Eu sei digitar do currículo. Sim. Cara, isso aí você tem que fazer. Isso aí é o básico, entendeu? Uhum. Isso aí é o básico. Mas o conceito, tecnicamente falando, se você é um cara que eu vou aprender a desenhar, vou acordar 7 dias por semana, vou desenhar 10 horas por dia. Cara, em 4 anos, tá muito bom. Tá uma máquina, pô. Muito bom. E em vários sentidos. Isso, muito bom. É persistente. Tatuagem. Desenho, como qualquer coisa, é persistência. Mas, se você ser um artista diferenciado, às vezes você precisa da vida toda. Às vezes não, você precisa da vida toda. Tu se acha um cara... Eu não vou dizer pragmático, assim, nas tuas coisas, mas tu se acha um cara... também não é focado, tô tentando achar a palavra, mas... disciplinado nessa coisa da parte da arte. Sim. Porque, assim, é muito fácil perder o foco. Uhum. Porque é uma coisa muito solitária, esse momento inicial, quem tá nessa fase só falando de início, né? Uhum. Mas tu sabe que pra perder o foco é muito fácil, né? Uhum. Mas tu sempre se achou um cara disciplinado nesse sentido? Olha, eu acho que... não vou falar... É porque é difícil pra mim falar de tatuagem, porque eu não vejo só eu como tatuagem, eu faço falando de arte, né? Isso envolve quadrinho, pintura e tatuagem. Vamos pensar assim, essas 3 coisas que eu já fiz e que eu amo muito e faço. Menos muito quadrinho, porque embora eu goste, mas é uma coisa que demanda um tempo considerável. Porque enfim, N motivos. Mas respondendo a tua pergunta, sim. Muito. Eu vou dizer mais, muito. Aquele cara, eu sou... eu não quero dizer, não, faça isso.
não é isso. Mas eu entendo que eu não posso abraçar o mundo com as pernas. Isso quer dizer o quê? Eu tenho uma festa pra ir, um amigo, mas vamos fazer alguma coisa, ou eu tenho um trabalho pra fazer. Eu prezo pelo trabalho. E às vezes é um trabalho que tá bom. Eu posso dizer, não, tá bom. Eu vou, não, tem que estar, se eu sei que vai ficar melhor, eu sacrifico. O pessoal acha muito que eu sou muito workaholic nesse sentido. Mas eu acho que são coisas diferentes, realmente diferentes na cabeça da gente, que tem essa coisa de disciplina. Mas sabe qual é o problema? Um dos problemas, eu acho, é porque é o seguinte. Nós que trabalhamos com arte, vendemos, o que fazemos, às vezes a gente conecta ao cliente ou ao que ele está querendo fazer, enfim. No meu caso, eu faço isso por mim. Uhum. Eu não faço isso, porque fulaninho, eu vou fazer uma tela pra, sei lá, uma pessoa famosa, né? Cara, se Zezinho da Feira me pediu um trabalho, ele vai ter o mesmo nível de atenção que, sei lá, Bill Gates. Bill Gates vai ter o mesmo. Porque, assim, eu tento dar o mesmo. Eu falo, vai ter o mesmo porque não sei. Às vezes, N coisa acontece. Talvez eu dê mais atenção ao Zezinho da Feira, porque, enfim, ele é mais legal. Eu tô no bom. Ele vai chegar. E aí, John? Isso aí. Olha, faz um desenho meu que toma batata. Boa. E o Bill Gates é aquela coisa mais formal. Não precisa pra você fazer a minha arte. Não, então, eu tento dar. Eu tento dar o sangue pra ambos os Bill Gates ou o Zezinho da Feira, entendeu? Mas por mim, não é por eles. Eu tenho sempre a sensação que eu tenho esse sentimento parecido, porque quando a gente começa a ver as pessoas querendo a nossa arte, eu me sinto naquela... Eu vou falar obrigação, mas talvez não é a palavra. De dizer assim, cara, agora tá fluindo, eu vou dizer não. Agora que eu encontrei as pessoas que enxergam a minha arte, eu vou deixar essa pessoa na mão. Então, às vezes eu vou lá e converso, negocio um prazo. Né? Sabe o que acontece? É o lance do... É o lance da consciência. Quando eu falo consciência, é consciência não com o outro, mas consigo mesmo. Consigo mesmo, Porque você sabe o quanto você ralou pra ter aquilo ali. Exatamente. Pra ter essas pessoas procurando o teu trabalho. Só que vou te falar. Eu já tive burnout. E foi por isso. Foi mesmo, E foi por isso. Eu não sabia dizer não. Hoje em dia, cara, eu fixo, pra você ter ideia. Fixo. Tipo assim, eu não trabalho no domingo entre as 9 e as 6. Que é o momento que eu realmente tento ficar com a minha filha. Sabe como é que eu tenho... Hoje, já nessa idade, o que eu faço, que é diferente do passado, hoje eu não trabalho de manhã. É mesmo, uma boa... Queria ir. É uma boa alternativa. Não, a não ser quando eu vou dar aula. É uma boa saída. Amanhã seria pra você, no caso. Eu começo a funcionar hoje a partir de 2 horas, e aí eu posso estender um pouco mais da noite. Então, se eu desejar ir até 1, 2, aí se eu tiver com gás para isso, que normalmente eu não tô, eu vou no máximo até meia-noite, aí eu uso esse espaço de trabalho. Mas hoje eu tento fazer assim, eu acordo, aí digo, cara, não, eu não quero fazer nada. Que é muito difícil para mim. Pode não acreditar, mas é muito difícil para mim. Eu entendo. Porque eu tô tentando quebrar uma coisa de muitos anos, que era tipo acordar e começar a trabalhar. Às vezes eu começar a trabalhar antes de tomar café. Mas sabe o que acontece? Você tem uma coisa muito boa aí, que é a praia, né, cara? Ela tá mais pertinho, aí fica mais tranquilo. É muito, olha, a gente tá falando de João Pessoa agora. Cidade de João Pessoa, na Paraíba. Cara, você acorda de manhã, vai onde eu vou aqui na praia, você volta completamente mais energizado. Total. Sabe por que eu trabalho? Sabe, assim, o meu trabalho, ou aquele que a gente tá falando sobre técnica, etc e tal. Técnica é uma coisa que você tem que ter. Um trabalho tem que ficar bem feito. Para mim, o que é um trabalho bem feito? É um trabalho quando o que você queria ter naquela peça, você tem. Isso independe do artista. Pode ser sei lá, qualquer artista. Ele buscou aquilo e teve, ele é tecnicamente bom.
entendeu? A gente tá falando não apenas um Alex Ross, mas, por exemplo, o David Mazzucchelli, por exemplo. Hoje em dia o trabalho do cara tá completamente diferente do que era quando ele fez, por exemplo, o Demolidor. Sim, sim. Mas pra mim, ambos são gênios da mesma altura. Mas tecnicamente falando, eles são completamente diferentes. Mas são artistas que estão completamente, 100% confortáveis naquilo que eles fazem. Que é o que eu mais amo. Isso, eu também. É você saber separar a questão de esse cara é isso e esse cara é isso, mas ambos têm a mesma importância. Eu adoro isso. Tem gente que chega pra mim e fala assim, cara, eu adoro o trabalho do Brian Hitch, que é aquela coisa mais cinematográfica, todos os quadros são, eu também gosto. São widescreen, né? Aquele detalhe e tal. Mas tem hora que eu tô apaixonado pelo traço do Andy Kubert, do Capullo, que é aquele traço despretensioso, sem ser cinematográfico. Mas ele tem uma beleza na arte que eu digo assim, cara, como é bom poder ter coisas diferentes. Você falou Capullo agora. Cara, é muito bom, velho. Velho. Pronto, você falou das referências. Como é que eu esqueci de Capullo? Capullo, se você me ouvir, me desculpe. Cara, eu gosto muito daquele cara. Eu conheci pelo Spawn, né? Todd McFarlane, aquela coisa toda. Eu gostava muito de Todd McFarlane, mas aí teve um tempo que eu tava trocando de desenhista, etc e tal. Quando eu descobri aquele cara, eu fiz, meu amigo, o que é isso? E ele começou seguindo o traço do Jim Lee, cara. Olha só. Aí, quando ele vai pra Spawn, aí devia ter aquela regra, né, de seguir o estúdio. Isso. E o McFarlane ia lá e fazia arte final e ficava a cara do McFarlane. Isso. Mas ele ficou muito diferenciado. Cara, eu vi um Batman dele agora há pouco. Ele fez o Batman... Arco das Corujas. Cara, eu tenho aquele preto e branco. É só o lápis. Só o lápis. Cara, que é isso, velho? O cara é muito bom. Muito, muito, muito bom. E detalhe, você sabe que ele é rápido pra caramba, né? Isso é o que mais me irrita. Não, com certeza. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. E ele, tipo assim... Quantos anos... Cara, eu conheci o trampo do cara há mais de 20 anos. E o cara tá melhor. Não, um aluno meu chegou e fez, cara, eu vou seguir o traço Capullo que eu acho que é mais fácil. Depois ele chegou pra mim no outro dia e fez, cara, eu não consigo seguir o traço dele. Eu digo, cara, ele tem muita técnica. O simples é mais difícil do que o complexo. Isso. Com poucas linhas, você representar um movimento, você tem que dominar muito aquilo. Pô. Então, a gente falou do Adam Kubert, né? Você vê no Wolverine, ele tá uma coisa, na Santigona, né? Sim. Aí você vê ele no X-Men, completamente, assim, bem diferente. Tá mais simples. Mas, na minha opinião, ele no X-Men tá melhor do que no Wolverine. Porque, como você falou, o simples é difícil. É difícil. Porque quando você faz uma coisa simples, você sintetiza. Eu sei enquanto sintetiza. É como aquele cara que ele tira a linha e você enxerga a linha. Mas isso aí é um lance japonês, tá ligado, né? E trabalhar com espaço negativo. Que é o que eu uso também, em tudo. Tudo. Eu tento usar o espaço negativo. Eu também gosto muito do Eduardo Rizzo. Adoro aquele cara. Sem balas. Também. Conheceu ele. Nossa, não sabia, velho. Outro Como cara foi isso? Lindo. Caramba, velho. Eu pago. Outro cara que eu acho que tu ia adorar conhecer tem o pai e tem o filho, né? Que é o... Cara, vai me fugir agora, cara. Putz, velho. Serafim? Não, é Zafim. Tem Gerardo Zafim e tem o filho dele. Ele é de onde? Cara, eu acho que eles são americanos. Agora vou salvo engano aqui. Mas ele tem umas pinceladas que ele segue o meu traço do pai. Depois eu vou te mandar. Acho que é Gerardo Zafim. Maravilhoso, cara. Eu acho que tu sabe quem é. Eu acho que eu devo saber quem é. E conheci o Romita. Eu quero perguntar agora. Cara, ele é mais baixo do que eu, pô. Tu acredita? Mesmo? E ele é aquele cara troncadinho. Que você fala com ele, ele tá... E aí? Cara, ele no evento ele parecia que ele tava tão envolvido, tão feliz, que eu acho que ele... velho. Porque é uma renovada pra esses caras, pô. Eles chegam no país deles,
Os caras têm contato com ele assim como quem vai na padaria. Uhum. Os eventos, né? Mas quando chega na CCXP, num evento como esses do Brasil que tá tendo aqui agora, em Medellín, entre outros, os caras têm um contato com o público que nunca viu esses caras e que tem, assim, sabe, uma loucura não estar perto do cara. É bater foto, se puder dar abraço. Uhum. É aquela coisa, aquela energia, né? É. E ele é outro que também começou a simplificar o traço dele desde a fase do Homem-Aranha hoje. Cara, ele é muito. Assim, é engraçado que você falou dele aí, mas tem gente que tem uma relação de amor e ódio, né, com ele. Ou tem gente que ama e tem gente que. Né. Cara, eu sempre gostei. Sempre gostei do trabalho dele. Mas, assim, não é unanimidade, como, por exemplo. É porque quando ele pegou também Superman, Isso. a galera meio. Ah, foi? Eu não sabia disso. Ele pegou Superman, mas não casou o traço, cara. É muito, cara. Aí a galera caiu matando. É muito Homem-Aranha. Ele nunca. Ele é Demolidor, Homem-Aranha. Isso, Demolidor. Herói. Kick-Ass, né? Kick-Ass, Chianca. Né? Isso, Ficou lindo aquela obra, pô. Cara, ele é herói mais urbano, né? Essa coisa mitológica, mais clássica, não é? Aí não funcionou muito bem aquilo com ele, sabe? Moebius, cara. É um cara que eu amo Moebius. Enfim, felizmente os nomes estão. Pessoal, tá vendo aí os nomes? Tá fluindo, tá chegando. Né? Isso me lembra o nosso paraibano, né? Chico também. Chico. Que pra mim foi umas influências nos quadrinhos. Com certeza. E é outro cara maravilhoso, né, cara? Ele é nos quadrinhos, gente boníssima demais. Pronto, foi um dos caras que me inspirou também a usar com aquarela. Tipo assim, quando eu comecei a usar aquarela, eu me inspirava muito no Moebius. E, cara, peraí, tem Chico também que destrói na aquarela e tal. Aí eu comecei a observar muito ele. E conheci também, foi nessa mesma época, mais ou menos, que eu conheci a segunda fase do Deodato. Sim. Que até então eu conhecia Deodato pelaquela personagem que ele fez, eu não lembro agora. Qual é? A Mulher Maravilha? Não, uma outra que fez a Image, eu acho. A Glory. Então, eu conheci lá, mas eu não parava e não, vou ler, vou consumir. Mas depois, algumas coisas que ele fez aí, eu gostei pra caramba, mas ele mudou o traço e tal. Também é uma referência absurda, né? Absurda nos quadrinhos. E na Paraíba... Rapaz, eu digo que aqui tem um celeiro tão grande de gente boa. Cara, não é... Olha... É absurdo. E é da geração tudo da gente, pô. É absurdo. Porque mesmo esses caras já sendo um pouco mais velhos que a gente, mas a gente meio que surfou no momento de todo mundo que tava ali. Uhum. Todo mundo tava surgindo, eu, você, o Ricardo Jaime, entre outros caras. O Deodato naquela coisa já pros Estados Unidos, o Chico fazendo aquelas coisas maravilhosas. Grafite, aquarela, os quadros dele. É um negócio... que quando a gente vê ele indo pra fazer coisa do MSP, que ele fez o Piteco, né? Uhum. Eu até dei a sorte, quando eu comprei no FIC, o Piteco, aí encontrei com o Chico. Uhum. Aí, isso é bom, né? A gente tem amigo, né? Uhum. Isso. Ele olhou pra mim e fez, fala, professor. Eu digo, tu nunca foi teu professor? Você é professor? Aí, eu digo, Chico, eu não queria enfrentar aquela tua filha, tava grande a filha. Mas eu comprei ele. Cara, a primeira que eu vou assinar. Ele assinou e botou o número 1, assim, bem grande. Assim. Eu digo, caramba, que sorte, velho. Cara, é muito bom a gente vibrar pelos amigos da gente, velho. Muito bom. Eu acho que a energia flui demais, pô. E o que você falou é muito certo. A quantidade de gente boa aqui é absurdo. Olha, assim, são pessoas... E detalhe, tem gente que faz por amor, cara. Tipo assim... Qual é não agora, né? Mas há um tempo atrás, não tinha essa exposição toda. É um cara que ficava dentro de casa, desenhando na dele lá e depois, né, no final de semana encontrava com os amigos nerd e cara, enfim, A nossa rede social era encontrar com a galera, falar sobre quadrinho e jogar RPG, pô. Era básico. Jogar RPG, nem jogava, porque eu morava perto de Recife, né? Quase. Né? Vamos... Geograficamente eu morava perto de Recife. E pra mim se deslocar de lá pra qualquer outro lugar, o espaço cultural era quase uma jornada. Eu ia tirar uns 40 minutos. 50 minutos de trem, de ônibus. Entendeu? Isso pra uma criança de pra adolescente, 10, 12 anos, 15. Putz, cara, é muito tempo. Entendeu?
Quantas vezes eu quase já fui assaltado ali no espaço cultural? O quê? Tudo por amor à arte, hein, pessoal? Enfrentando risco. Rapaz, falando nisso, assim, uma vez eu andando na Lagoa era complicado. Mas melhorou muito, mas era muito complicado. Você tá doido? Às vezes descia ali, tinha passagem, ia fazer um curso de desenho lá no Espaço Cultural. Uhum. Cara, a época do Liceu é complicado, né, velho? Eu andava até o Espaço Cultural, pô. Pode crer. Pra fazer o curso na época, era na Galeria de Arquidio Picado. Uhum. Eu tive aula com Arquidio Picado Filho. Uhum. Foi onde eu aprendi perspectiva. Apesar que foi assim, eu fui lá para me aprofundar. Porque José Augusto, que era assistente de Deodato, me ensinou perspectiva. Uhum. Mas como era aquela coisa muito corrido e tal, e eu sempre tive essa sensação de estar atrapalhando. Eu nunca gostei muito de... Eu ia na casa do Deodato, mas quando eu via aquele cara, aquela pressão, aquela coisa toda, fazendo as páginas, e o assistente dele, Augusto, lá ajudando também, eu saía tão inspirado, mas eu ficava com tanta vergonha de dizer assim, cara, dá pra tu me dar uma dica como é que faz isso? Eu não tinha essa coragem, pô. Então eu preferia olhar e pensar, onde é que eu vou procurar? Aí eu ia pra biblioteca do Espaço Cultural, olhar as coisas lá. Cara, isso é um lance interessante. Isso me lembra tanta coisa também. Assim, às vezes quando a gente fala dessas coisas assim, você pensa... Você tá falando de outra pessoa, né? É outro mundo. É outra coisa. É outra realidade. É outra realidade. Eu lembro que quando eu comecei a pintar... Olha só que coisa interessante. Enfim, você me conheceu, você sabe, pintava na loja na loja da minha mãe, no cantinho lá na no caixinha, terraço, né, tal, depois no terraço, no Costa Silva. E a gente já passou por algumas, né? Tipo, quando eu comprava tela, a um senhorzinho de Mangabeira. Eu fazia tela de ônibus. De ônibus. Tava a tela no braço, eu veio de ônibus. E só que um tempo aí me fizeram encomenda, ela era muito grande, tipo 1,5 m e tal. Uma vez eu tenho uma tela de 1,5 m dentro do ônibus. O cara não abriu, né? Enfim, uma tela desse entrar tamanho, com uma tela gigante. né? Aí, enfim, nas outras vezes que as pessoas foram fazendo encomendas, a gente tinha grana pra pagar o frete. Cara, já teve eu sair de Mangabeira por Costa Silva andando, levando a tela nas costas. Porque... Eu acho que a galera, no caso, não tem noção da distância, mas é coisa de andar quase 2 horas ou mais. Cara, eu andei, acho que umas 4 horas. 4 horas, né? É um negócio longe. É longe. E, tipo assim, são momentos que a gente passa pela vida da gente. São momentos da história da gente. Exato, e eu acho que também são coisas que meio que você e você para pra refletir. Eu gosto muito de refletir. Esse momento que a gente tá tendo agora, pra mim, são momentos que as pessoas não sabem que a gente faz isso naturalmente. Não. Hoje a gente não faz porque você tá namorando na Alemanha e você vem esporadicamente pra João Pessoa e tudo mais. Mas como é bom quando a gente senta assim, né? Sim. Que a gente começa, cara, tu lembra aquele perrengue? Não é tipo, cara, e eu que comprei uma revista em quadrinho e esqueci que era o dinheiro do ônibus. Isso é bom. Terrível. Terrível. Aí eu disse, agora eu vou ter que ir a pé. E na época eu saí do centro até o Cristo. Mas tava com a revista no bolso. Feliz da vida e puto. Aí quando o cara chega em casa, abre a revista, de que é na revista? Rob Liefeld. Mas a sorte da gente, porque a nossa geração não era plastificada. Pois é. Essa geração é plastificada. Pois é, a gente confere antes. A gente conferia antes. Mas era motivo de alegria e tinha essas doideiras. Cara, assim. eu vou te falar, como pouca coisa, essa ideia de você ficar feliz com não muita coisa, tá ligado? Isso é uma coisa que às vezes você vai se perdendo, entendeu? Pessoalmente, eu tento cultivar em mim essa coisa do putz, isso é legal, isso é o que isso tá incrível, essa coisa do deslumbramento. Sim. Cara, o deslumbramento é uma coisa incrível. Quando eu falo deslumbramento, eu falo consigo. Não é tipo, eu vou ser uma pessoa deslumbrada. Não é isso que eu tô falando. É tipo você, putz, eu tô expondo em tal lugar. Cara, que incrível. Com você mesmo. Com você. Ai, que incrível, cara. Mas é uma satisfação bonita. Pô. Isso, exato. Exato. É porque as pessoas, elas não têm o resgate da nossa história.
entendeu? Pronto, quando a gente tava conversando, que eu disse pra tu, cara, eu passei pra Portugal, de repente eu lotei uma sala de aula lá que não sabia que eu ia ter público. É a mesma coisa de você expor, é a mesma coisa de você ter sua lista de pessoas pra se tatuar. Hoje, é quando a gente para e pensa assim, cara, eu consegui. Então, às vezes um pouco desse burnout, né, até que você falou, né? Mas é quando você para assim, tipo, puxa, eu passei tanta coisa agora pra pessoa que tá amando o que eu faço, eu não tratar ela com aquela atenção que essa pessoa... Que era o que eu queria receber, esse afago em tanta luta, em tanto material desperdiçado, em tanta... como pegar uma tela pra entregar pra um cara, pra ter pelo menos a satisfação de ter vendido aquela tela. Porque eu passei, sei lá, uma semana pintando aquilo. E eu queria que realmente aquela pessoa tivesse prazer pra botar na parede dela. É diferente, John. Eu digo pra mim, eu me divirto com mais facilidade comprando a revista em quadrinho do que às vezes a pessoa dizer, vamos... Eu vou usar um extremo aqui, pessoal. Eu sei que vai parecer um extremo. Mas tipo, eu comprei um carro. Né? Mas tem umas coisas que eu devia falar assim, cara, tu comprou a revista, tu ficou mais feliz do que tal coisa que tu fez. Eu digo porque é o resgate da minha infância. É o lance da conexão, né? É um resgate, pô. Saiu o Spawn no Brasil. Eu fiquei mais feliz do que eu acho que é a editora que tá ganhando dinheiro. Voltou sentado, foi? Voltou aqui. Desde o como foi? Vai sair 2 blocos. Vai sair um encadernado com o clássico e vai sair de um outro ponto mais pra frente. Então são 2 pontos ao mesmo tempo. Tu sabes que... Tá, peraí. Eu falei que Homem-Aranha foi minha primeira revista, né? Mas... Já? Tá. Mas o Spawn foi a primeira revista que eu colecionei, cara. Foi mesmo? Foi. Colecionei até quando eu pude. Tu sabe que é o meu personagem do coração, né? Acho que da nossa geração, né? Tu pega o Spawn que tá na prateleirinha aí, por favor, pra mostrar pra ele. Porque o lance da Image. Cara, a Image, a gente é geração... A gente pegou esse boom, digamos assim, né? Muito obrigado, Fábio. Pelo menos o boom que chegou aqui legal. Eu não sei se vai dar pra mostrar. Deixa eu ver aqui, tá legal? Cara, um aluno meu chamado Daniel, que bonito, Damasio, ele sabe tanto que ele me fez de Spawn. Que legal, muito bom. E fora que eu tô ali de Alzirine. E tô aqui de Simpson. Que legal. Pelo mesmo artista? Não, aqui foi Camila. É uma ex-aluna minha que tá morando, acho que, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, eu acho. Posso estar errado. E aqui, Daniel que tá morando aqui, mora aqui em João Pessoa, né? Pô, que legal, cara. Quando eu vejo isso, eu vejo que é uma demonstração tão grande de carinho, você saber que a pessoa passou um tempo fazendo isso. Fazendo você, né? E sabendo aquilo que você gosta, ela prestou atenção naquilo. Isso que a gente tá fazendo agora, quantas pessoas não estão prestando atenção nisso e dizendo assim, cara, eu penso assim, cara, como é legal. Realmente, velho, por que eu me desfiz da minha coleção? Se era uma coisa que me dá prazer. E eu acho que a gente tá nessa vibe. Envelhecer não precisa ser o sinônimo de abandonar as coisas que tu ama, pô. Não. Eu acho que basicamente até o contrário, né? Eu acho que as coisas que você ama é as coisas que te conectam consigo mesmo. E se você perde isso, cara, não importa a idade. Porque se você fechar os olhos e tiver uma boa imaginação, você volta a ter 6 anos de idade, cara. Eu acho que a sua conexão com os quadrinhos, por exemplo, que é parecida com a minha também, só que a sua, você leva isso como forma de vida, por exemplo. No meu caso, eu trato com uma arte mais, embora ame quadrinho, não é uma coisa que eu trabalho diretamente com isso. Mas a arte é uma forma de vida. Total. Não importa o... Isso. E você poder, em alguns momentos, ter essa coisa esse prazer, cara, é muito único, né? É muito único. E o que te arrastou pra tatuagem, John? Tá. Então, acho que artes plásticas e a tatuagem estão mais próximos do que o lance do quadrinho em termos temporais, né? Em termos de sequência.
Embora, como eu falei, o quadrinho hoje em dia, no que eu faço, tem um peso muito, muito grande. Mais até do que das artes plásticas. Embora tenha um pouco de informações a respeito de escolas, background, quando se trata de arte ou história da arte, mas o fazer da coisa eu acho que é mais próximo do quadrinho. Eu ganhei um prêmio. Eu ganhei um prêmio do Sesc, um salão que eles fizeram aí. E na mesma época, uma pessoa próxima de mim queria fazer uma tatuagem. No caso, foi uma ex-namorada minha. Ela não fez uma tatuagem. Eu fiz, como assim, tatuagem? Detalhe, eu tinha 27 anos. Uhum. Como assim fazer uma tatuagem? E aí eu pensei, peraí, não tô entendendo. Por que você quer fazer isso agora? Você vai ter isso o resto da vida, não sei o quê. Aí eu fiz. Fiquei naquela, sem entender, né? E foi dormir. Cara, eu acordei no outro dia e falava, epa, eu também quero uma tatuagem. Foi assim. Eu parti de eu não quero tatuagem para opa, eu quero tatuagem. Tipo, acho que deve ter sonhado com alguma coisa. Não pergunto o que foi. E decidi fazer essa tatuagem. Eu mesmo fiquei muito surpreso. É. Eu não vou mentir. Eu fiz, cara, perdi esse ato de John. Aham. Essa parte da vida de John, Aham. eu não vi ela acontecer. Você já era, pô. É. E aí é onde entra, às vezes, a minha parte que eu vou elogiar você. Mas é porque as pessoas que eu chamo aqui, eu elogio muito essas pessoas. Pelo carinho mesmo que eu tenho. Mas, cara, tu era tatuador. Uhum. Porque eu não consegui ver John não tatuador. Uhum. A gente voltou nessa tua história do passado, falando das tuas artes. Mas eu vi uma identidade tão. Porra, quem for no teu Instagram, você tem uma porrada lá de seguidor, mas quem for agora no teu Instagram que não conhecia o teu trabalho, quando chega lá fica impressionado, pô. Porque tu usa toda a tua bagagem, pô, na tua tatuagem. Eu tento. E porque assim, eu tento criar uma conexão com a pessoa, né? E na conexão que eu faço, da seguinte forma. Por exemplo, tu gosta de futebol. Uhum. Eu não gosto de arte. Eu não vou ter a mesma paixão que você tem no futebol. Eu não vou ter. Se eu tentar fazer isso, vai ser fake. Não Uhum. vai ser falso. O que eu tento fazer? Eu tento pensar na coisa que eu amo e criar esse link com a coisa que você ama. Tá entendendo? Tipo assim, Uhum. eu não entendo esse amor por futebol que você tem. Mas eu amo, sei lá, quadrinho, por exemplo. Aí eu faria aquilo pensando em futebol, superficialmente falando, mas emocionalmente falando, em termos de relevância, eu comparo comigo mesmo. Eu Uhum. trago pra mim, entende? Você quer fazer uma coisa sobre o seu pai, né? Talvez eu não tenha a mesma conexão que você tem com o seu pai. Eu não Uhum. tenho a mesma conexão com meu pai, assim, não são iguais, por exemplo, né? Só um Sim. exemplo. Mas eu tenho com minha filha, eu amo minha filha, acho que tudo. Então, esse amor, em termos de parental, digamos assim, eu só mudaria em termos de tempero, né? O tempero é Uhum. diferente, mas a intensidade é a mesma, entendeu? Sim. E é isso que dá certo, eu acho. É isso que dá certo. E na tatuagem, quando tu começou a ver que, cara, eu tô tendo prazer em fazer isso. Desde a primeira tatuagem. Cara, sabe o que eu fico impressionado? A tatuagem é feito quadrinho. Ela sempre esteve colocado numa posição underground. Ela sempre esteve colocado como arte de segundo nível. Quadrinho do mesmo jeito. Quem era quadrinista era visto como artista de segunda linha, não era um artista, né? O pessoal tinha essa coisa. A tatuagem também. E fora muita coisa que passou, até a tatuagem hoje ser uma coisa pop, né? Que eu digo que é uma coisa pop porque, pô, a galera tem orgulho de dizer, cara, cara, literalmente, o nome faz jus ao que o pessoal fala, que as pessoas são as telas. Porque hoje, todo mundo que eu encontro, que ela fala, fiz uma tatuagem, ela fala, essa tatuagem quem fez foi John. Essa tatuagem quem fez foi fulano. E eu identifico vários alunos meus fazendo tatuagem, né? Hoje, até pelo estilo, que é aquela coisa que eu te falei da impressão digital, né? E eu digo,
Cara, hoje a pessoa não fala, tipo, não, eu tenho uma tatuagem aqui que é um Maoro. Não. Cara, olha, quem fez essa minha tatuagem foi fulano. Eles têm tanto orgulho do artista que isso me deu, assim, uma visão totalmente diferente de, de uma, de uma área que ela se renovou. Uhum. O público entendeu o valor do artista que ela tá ali. Então, é um olhar bem interessante e completamente real, que você tá falando. Sentiu E isso? Não. total, Total? total. Por quê? N fatores. Eu posso citar alguns deles. Por exemplo, tô falando do que eu faço. Sim. Porque tatuagem, a minha visão de tatuagem é uma coisa. O que eu faço tatuagem, tô falando para o que chega em outra pessoa, é outra. E o que eu falo em tatuagem não é uma unanimidade. É apenas, eu posso falar do meu ponto de vista do que eu faço. Do que eu faço, ele está muito conectado com... Muito, não é só isso, mas tem uma conexão muito grande com a moda, com o stylish, digamos assim, né? E é muito visível isso. Por Uhum. exemplo, alguns séculos atrás, as pessoas tinham quadros de pintores famosos. Por quê? Um dos motivos, além de ter todo o lance da O especulação, valor e etc e tal, tal, né? né? Tem o lance do seguinte, eu te convidava para ir para minha casa. Chegava na minha casa, tinha lá Um Van Gogh. só um exemplo, um Bruno Cavaleira, só um Uhum. exemplo. Aí você me chama para ir na sua casa. Aí tinha lá um Picasso. Tu sabe quem é Bruno Cavaleira? Não. Eu também não. Mas a gente sabe quem é Picasso. Sim. E isso daí já seria uma referência. Aí você tomava emprestado de Picasso o poder o valor de Picasso para si mesmo, Sim. entendeu? Só que, com o tempo, as pessoas perderam um pouco esse costume. Obrigado, Fabi. Esse costume de convidar os outros. Quando eu falo convidar, não é essa coisa de convidar. Fulaninho foi lá em casa para tomar. Não, 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 não. Tô falando em termos de ter um salão, abrir convidados que às vezes você nem conhece, se apresentar para a sociedade, etc, e tal. São costumes que uma nossa alta classe, muitos deles perdeu. Não tem mais. Entendeu? N motivos. N motivos. Um deles é o tamanho do apartamento hoje em dia. Sim. As Nem mansões, exato, é diferente. Você tem é uma diferente. mansão de convidar uma pessoa, uma festa, ou sei lá, um baile, só, sei lá o que for, num apartamento moderno. Não é viável isso. Às vezes nem cabe a tela. Exato, mas com a tela, com a tatuagem, olha o ato falha aí. Uhum. Com a tatuagem, você vai estar levando essa tela, não na tua casa, mas no teu corpo. E sempre, por qualquer lugar que você vá. É como se você tirasse a sua tela, que te faz dizer quem você é, ou te ajuda, te auxilia a imagem que você quer passar, só que para tatuagem. E é uma coisa que você tem sempre com você. Entendeu? Uhum. É um dos. E é bem visível isso. Porque, por exemplo, eu tenho clientes. Tem um cliente que ela fala: olha, pera aí, eu tenho essa tatuagem de fulano, fulano, cicano, cicano, beltrano. Você já entendeu? Ah, peraí, esse cara coleciona tatuagem. Na verdade, ele coleciona É, artistas. isso. É isso que eu tô te Isso. falando. Ele tem prazer de dizer os artistas. É como a gente tava falando de quadrinho. Uhum. Só que pra gente, nós usamos eles como inspiração em termos de artisticamente falando, blá, blá, blá. Esse é o fã que literalmente ele gosta de dizer assim, eu sou fã desse cara, eu tenho a tatuagem desse cara. Cara, eu fui no estúdio desse cara. Esse cara é tão bom, para não falar outra palavra assim, mais, Uhum. dá mais energia, né? É tão Uhum. que eu consegui um horário pra fazer esse negócio com esse cara. E essa valorização foi que, tipo, eu disse, cara, no bate-papo com o John, que eu tive um bate-papo anterior no podcast, que foi são dois alunos meus, que é Malu e Jonas, sobre tatuagem. A gente conversou muito sobre tatuagem. Mas eu sei que tem várias coisas sobre tatuagem que a gente tem que conversar, e algumas coisas que a gente tem conversado realmente contigo, a gente tá fazendo agora. Uhum. Que é essa jornada do artista, né? Que é esse prazer, essa coisa e tal. E essa coisa da tela, que já não é só a tela. É realmente essa coisa do, sabe, emblemático. O cara diz assim, cara,
Daqui a 50 anos que eu fiz essa tatuagem, ó, quem foi aqui, ó? Foi John, foi fulano, foi Beltrano, tal, não sei o quê. Esse orgulho é como você ter o primeiro quadrinho teu da infância e tá guardado lá, só que esse cara não vai perder, pô. Isso. E aí você falou uma coisa interessante aí, tem um lance do emocional, né? Também. Tem o artista, o nome, etc. Mas também tem o motivo de... Porque o antes da tatuagem, que é o que te motivou a ter aquilo. Uhum. Tem o durante a tatuagem, que você vai lembrar daquele momento na sua vida, que você lembra, cara. Você lembra. Sim. Eu não lembro, por exemplo, se você perguntar em que ano você fez, ou que mês, talvez eu não lembre das minhas tatuagens. Mas o momento da minha vida eu vou lembrar. Sim. O que é que estava acontecendo ao redor. Entendeu? Então, tatuagem, pensa o seguinte, tatuagem, a pessoa que decide fazer uma tatuagem, pelo menos comigo, do tipo de tatuagem que eu faço, é como se a vida te faz tantas marcas que a tatuagem são as marcas que você escolhe. Uhum. Entendeu? Que dói. Fisicamente é uma coisa que dói. Entendeu? Não, assim, há níveis e níveis de dor. Mas eu vejo muita gente com essa coisa, meu. A tatuagem, ela tem que representar algo muito específico. Tem aquela que gosta de uma determinada arte, não vou dizer meio padrão, esteticamente e tal, mas eu vejo que a procura de arte, ela representa algo na história daquela pessoa, tem sido algo muito mais. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Algo muito mais importante para a pessoa botar na pele do que antigamente, que era mais uma coisa assim, vou botar aqui uma coisa mais old school, uma coisa mais Maori, tá certo o nome? Uhum. Mais tribal. Então hoje eu vejo que as pessoas estão assim, cara, essa tatuagem representa o dia da minha filha, o dia que eu perdi meu pai, o dia... Ela tem agora é outra coisa. Uhum. Ela não é mais um momento de rebeldia, de querer tá ali na sociedade, eu tenho uma tatuagem. Não. Eu não consigo mais ver dessa forma. É uma forma. O que você está falando aí é um ponto de vista bem interessante, porque isso me lembra outras coisas. Por exemplo, a tatuagem tem uma iconografia. Uhum. A tatuagem. Não tô falando de estilo agora, tô falando da tatuagem de forma geral. Sim. Né? Agora, se tratando de estilo, você pega um old school. O old school, ele possui elementos, né, que fazem parte da iconografia do próprio estilo old school, Sim. que simbolizam por si só alguma coisa. Uhum. Maori, mesma coisa. Japonês, a mesma coisa. Sim. Por exemplo, old school, né? Dentro da iconografia do old school, se você tem duas andorinhas aqui no ombro, né? Na cavícula, significa tal. uma coisa. Significa que você cruzou o Atlântico, uma coisa do tipo. Tem uma iconografia. Sim. Né? Tatuagem russa, sobretudo nas prisões. Aí a gente já vai para outra perspectiva, né? Nas prisões, ela tem uma linguagem. Se você tem uma tatuagem, significa que você cometeu esse tipo de crime, né? Isso é uma coisa lá negativa. De acordo com a linguagem da tatuagem. Linguagem, não da tatuagem nossa, mas da tatuagem de cadeia, digamos assim. Sim, é isso? Sim. Sem contar também que, se você observar o tipo de tatuagem oriental, ela começou a ser feita, estou falando dos, enfim, Yakuza, etc e tal, uma forma de punição. A tatuagem era uma marcação, tipo, você cometeu um crime, você é um criminoso, as pessoas vão reconhecer você como um criminoso. Só que eles tomaram essa dor para si. Eles tomaram essa dor para si e elevaram a máxima potência. De se tatuar total. De se tatuar, não só total, mas de maneira uma arte. É como se alguém te aflige, tu pega a aflição que alguém te causou e transforma em algo bonito. Uhum. Entendeu? Possui uma beleza incrível. A ideia de resiliência absurda, né? Hoje em dia, trazendo para a tatuagem contemporânea, tatuagem, por exemplo, que eu faço, tem um lance muito da polissemia. Polissemia é, por exemplo, quando o que você faz, a imagem que você cria, ela possui mais de um sentido. Não é aquela coisa fechada. Meu filho nasceu. Eu vou fazer um pé para simbolizar o filho dele. Para simbolizar o nascimento dele. Tá ok. Não tô... né? Mas isso é um símbolo fechado.
Porque quem vê vai entender aquilo e tá ok. Se você quer mandar uma mensagem clara, massa, sem nenhum problema. Mas eu quero fazer uma coisa um pouco mais rebuscada. Eu quero que essa representação não seja tão óbvia. Você procura um artista que vai representar isso da forma que ele acha que deve ser representado. Uhum. Pessoalmente falando, agora falando do meu trabalho, eu tento representar isso de maneira, às vezes, não tão óbvia, entendeu? Só pra ter uma brincadeira no sentido de o cliente que teve a tatuagem tem total, tem 100% daquele que ele buscou, aquela representação, mas, por exemplo, o seu amigo, quando vê essa tatuagem, ele pode trazer outra ideia pra ele, Sim. entendeu? A ideia de vários sentidos, vários significados. Uhum. O que eu busco fazer, se você um dos meus norte em termos de arte é a ideia de polissemia, porque não fica uma coisa tão fechada, não tem apenas um significado, né? Lembra até um pouco aquele lance do poema de Drummond, né? Que ele chega pro poema, o poema chega para ele e fala, pergunta, tens a chave, né? A chave da leitura. Uhum. Mas se a arte tem uma chave e depois você abre, você conhece tudo, ela se torna menos interessante. Uhum. Entendeu? Entendi. E quando você abre imagina o seguinte, uma arte, tem uma chave. Aí tu pega a chave, abre a porta. Quando tu abre a porta, tem inúmeras portas. Cara, é lindo. Entendeu? É lindo isso. É lindo. Porque é o seguinte, você vai se comunicar com essa geração, hoje, 2024, mas daqui um cara que é 50 anos, quando ele olhar pro teu trabalho, ele talvez veja de uma coisa diferente. Sim. Tá entendendo? E isso, pra mim, é uma das características dos artistas que transcendem o tempo. Por que a gente fala de, por exemplo, Tiziano? Por que a gente fala de Da Vinci? Por que a gente fala de Michelangelo? Só porque eles pintavam bem? Não. Quantos artistas pintavam bem? A gente observa, Sim. claro, o impacto dele, mas como é que a gente observa o impacto dele? Nos contemporâneos? Não. Nas gerações seguintes. Exatamente. Que absorveram, pararam realmente para olhar para esses artistas. Exato. Por que a gente fala hoje de, por exemplo, de Frazetta? Prazer ter Porque a gente fala hoje maravilhoso. daquele cara que fez o Príncipe Valente. Fox, eu acho. É. Saúde. Tá, obrigado. Entendeu? E eu acho que a obrigação de todo artista é tentar, não é ser, mas tentar. A diversão é tentar, cara. Uhum. Tentar transcender. Tentar ir além. Além como? Eu não sei. Só vai. Teus clientes, quando eles chegam com uma ideia de tatuagem, porque a tua tatuagem tem uma linguagem própria. Isso aí não tem como. Tem como o cara errar, pô. A gente tenta. Eles falam o que precisa ter na tatuagem? Não. Não? Não. Ah, então não é algo que eles dizem, cara, eu queria algo que representasse isso, tal, tal, tal. Sim. Eles falam alguma coisa assim nesse Então, sentido? sim e não. Eu vou explicar. Explique. Tá. Não importa. É basicamente, acho que uma resposta curta seria: não importa qual elemento você quer na tatuagem. Eu vou me apegar o que você quer dizer. O ponto de chegada, né? Nesse caso, o norte é mais importante do que você leva na jornada. Entendeu? Uhum. Porque às vezes o cara não trabalha muito com ideias fechadas. Se o cara chega para mim, eu quero fazer sobre isso, com isso. Tem que ter isso no lado esquerdo, tem que ter isso no lado direito, e vai ter assim, porque isso significa isso. Eu falo, cara, a tua tatuagem vai ficar linda, mas eu não sou o melhor cara para isso. Eu não sou o melhor cara para isso. Outro tatuador, eu não sou a pessoa certa para indicar, muitas vezes, embora algumas vezes, quando eu vejo que a pessoa, eu tento ajudar de alguma forma, né? Falo, olha, procura esse cara, talvez esse cara que ele te atenda mais. Seja mais dentro do que você procura. Uhum. Não que eu vou jogar um cliente que, enfim, não seja atraente para um cara que, enfim, que é um bom artista. Não é isso. Mas eu, como artista, posso enxergar características em comum entre o que o cara está procurando e o que o outro faz.
No outro podcast que eu fiz com os tatuadores, né? Que estavam aqui, eles falaram a mesma coisa. Às vezes, é mais interessante apresentar essa opção para o cliente do que fugir exatamente do que você já vai apresentar para ele como... Eu só trabalho, e essa é uma das coisas que eu... Se você me perguntar, uma das 5 coisas que eu mais no meu trabalho é isso. Eu tenho total liberdade. Total liberdade. Tipo assim, o cara chega e fala, é isso. Mas, claro, só para ter um suporte. Eu falo também de elementos, tá? Que elementos você enxerga na sua tatuagem? Que elementos você gosta? O que você gosta de fazer? O que você faz? Me fala um pouco de você, entendeu? Não é um... Tu olhando pra lance... mim assim, tu imaginou o quê? É difícil, cara. Não, deixa de... Eu vou dizer você porque eu acho mais difícil fazer tatuagem para amigo do que para desconhecido. Porque não vou explicar, acabou a amizade. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Por exemplo, eu nunca te vi na vida. Eu não te conheço, cara. Eu não sei o que você tá falando. Aí tu chega, senta no sofá e fala, cara, eu posso voar. E vou acreditar que tu pode voar, cara. E vou fazer uma tatuagem sobre voo. Entendeu? Mas acaba chega no sofá e quer fazer uma coisa. Cara, eu te conheço. eu te conheço, entendeu? Mas isso aí seria uma coisa mais temática. Mas tratando de elementos, eu uso também elementos que os clientes têm um valor, tem um valor sentimental para eles. Mas, lembrando, a relevância ou o norte sempre tem que ser o tema. O tema, né? O tema é mais importante do que o objeto em si. Por exemplo, é como se chegasse para um Almodóvar. Eu não sou Almodóvar, pelo amor de Deus, tá? Sim. Mas entendemos que é um exemplo. Vamos pegar como exemplo ele e falava, olha, eu quero um filme sobre máfia italiana. Nossa, isso aqui é o que eu domino. Mas o cara tem que ter roupa futurista. Porque assim, assado e não sei o quê. Não, cara, não faz isso. Não faz isso. Procura outro cara. É simples, entendeu? Talvez se o cara estiver lá na Moldova, não, Scorsese, tá querendo, tá começando, vamos testar, não se encontrou ainda, tá ok. Muitas vezes tem alguns artistas que os clientes trazem ideias e o cara testa e o cara se encontra naquilo. É lindo. Só que quando o cara vai pegando experiência, vai se conhecendo, ele sabe o que ele faz e o que ele não faz. Porque o conhecimento vai se aprofundando, né? Vai se aprofundando. Às vezes o cara estuda a vida inteira para fazer uma linha perfeita. Para fazer um traço perfeito. Se alguém chegar e falar, rapaz, faz um círculo para mim, não dá. Só faço uma linha. É verdade. Você tá entendendo? Tô entendendo. Então, entra o lance da especialização, que tem a sua problemática também, mas enfim, não vamos entrar nisso, senão a gente vai longe. John, vamos ter que ter um 2, um 3. Futuramente, nessa. quando você voltar para o Brasil. Pouca gente, pessoal, você pode não estar sabendo. John tá aqui já basicamente para ir embora do Brasil, né? Para voltar daqui mais ou menos o que? Um ano? É um tempinho aí. Daqui a uns 8 meses, mais ou menos isso, né? Tu vai e volta para João Pessoa. E esse podcast foi um podcast especial, assim, que ele disse, tá bom, tu é meu amigo, eu vou. Acabamos a amizade. Não quero nem saber. Tá bom. Quando manda mensagem pra mim, eu digo, é um spam. Bota nos números bloqueados. Boa. John, antes de finalizar, e você também agradecer a galera que acompanhou e vou fazer meu agradecimento a você. Sempre a gente tem uma perguntinha. E a perguntinha é o seguinte. O que você disse que nunca mais iria fazer e você voltou atrás? Cara, eu acho que eu assisti Eclipse. Sério? Foi. Me fizeram assistir esses dias aí. Eu fiquei puto, inclusive. Não vou. Tá bom, só essa, mas essa é a chance. Cara. John, muito
muito obrigado por você ter participado do podcast Imperativo. Não sou mais seu amigo. Pode deixar. Esse episódio me Desculpa, qual é o convenceu. seu nome? Eu não lembro. O pessoal diz que é alguma coisa em relação à idade, mas eu acho que realmente eu não lembro. Pode esquerda. Muito obrigado por sua presença no microfone Imperativo, nesse novo projeto que eu estou fazendo aqui. Você já era uma pessoa que eu queria trazer muito. Nívia sabe disso. E eu não tinha noção de quando isso ia acontecer, porque realmente a vida mudou as nossas dinâmicas de se encontrar, de conversar e tudo mais. E internet nunca é a mesma coisa, não é o mesmo calor humano, não é as mesmas risadas, né? Então, assim, saiba que eu tenho uma profunda admiração por você como amigo, como pessoa, como profissional. E essa admiração, cara, pode ter certeza, vai durar muitos anos, a gente vai envelhecer, que Deus abençoe a gente com muita saúde, porque eu tenho muito carinho por você, cara. E eu acho que você é um dos amigos que eu tenho na minha história, né? Assim, amigos próximos, que a gente tem muito amigo distante, né? São os amigos que a gente construiu e foram embora para outros lugares, como você. Mas você é um amigo que, tipo, é o cara que eu paro o carro e faço, ei, John! E que, tipo, pô, tá ligando? Cara, eu não quero Isso saber. aconteceu mesmo, pessoal. Isso aconteceu mesmo. E que eu não tenho vergonha de dizer assim, cara, eu sou amigo desse cara. É aquele prazer mesmo que você sabe que é legítimo e que eu espero que dure por muitos anos. E quem é seu amigo sabe do que eu tô falando. Agradeço e, novamente, a gente já agradeci, mas obrigado pelo convite. Muito bom conversar com você aqui, compartilhar um pouco com o pessoal, um pouco da nossa conversa, que isso aqui a gente conversa antes, conversa depois. Enfim, é muita coisa que a gente tem para conversar ainda. E foi um prazer estar aqui com você. Obrigado, velho. Quem quer achar John Monteiro? Eu sei que vai estar na descrição, mas quem quer achar então, onde? Vou dar um Instagram, que é o _ John Monteiro. Passa lá, dá uma olhada no que eu faço, nas coisas que eu amo fazer e vocês vão ser muito bem-vindos. Eu tinha deixado de seguir porque eu deixei de ser seu amigo, mas eu vou seguir novamente porque agora eu sou um novo amigo. Por favor. Eu sou um seguidor. Como seguidor e você não me conhece. Pode deixar. Agora eu sei que você vai ter uma releitura melhor da minha pessoa. Pessoal, muito obrigado por você ter acompanhado esse episódio com esse cara fantástico, que é meu amigo da longa data, por você acompanhar o Microfone Imperativo. Aproveite, você que está assistindo a gente pelo Spotify, venha para o YouTube para ter uma experiência melhor, para conhecer esse cara. E no próximo episódio que ele venha para cá, que vai ter outro, a gente vai colocar umas imagens aqui das artes dele, mas você pode ir no Instagram dele para conferir e você vai ter uma experiência maravilhosa. São artes que... É porque eu sou suspeito, mas pode confiar em mim. É totalmente... incrível o que você vai encontrar por lá, porque você não está vendo apenas um tatuador, você está vendo um artista plástico fazendo tatuagem, e como ele contou um pouco da história dele, é o que você realmente vai encontrar por lá. Então lembre-se de dar o like, de se inscrever no canal, de seguir a gente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, e venha para o Microfone Imperativo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera!